Olá, meu nome é Bruno Araújo, sou zootecnista, técnico de nutrição animal da Copercitrus. Estou aqui ao lado do meu colega Vitor Hugo, especialista agropecuário da Copercitrus, e hoje nós vamos falar um pouco para vocês a respeito da silagem de grãos. A exemplo de uma silagem convencional de planta inteira, uma silagem de grãos consiste basicamente na armazenagem do material em um ambiente em anaerobiose, onde os micro-organismos irão ter uma ação sobre aquele substrato, irá ocorrer uma fermentação, abaixando o pH desse material, promovendo a conservação do alimento. Então, a silagem permite conservar esse alimento durante um longo período de tempo, mas essa não é a única vantagem, né, Vitor Hugo? Nós temos aí várias outras vantagens que esse processo proporciona. Exatamente, Bruno. Obrigado. O uso de grão úmido ou grão reidratado tem como objetivo, além desses que o Bruno já falou, aumentar a digestibilidade do amido, né? Com o processo fermentativo, a gente tem abaixamento de pH, né? pH ácido, e isso faz com que as proteínas que envolvem os grânulos de amido dentro do grão de milho sejam, de certa forma, quebradas e aquilo expõe mais o amido, né? Torna ele mais solúvel, e aí dentro do rumen do animal, a gente tem mais chance de sucesso em aproveitamento desse grão. Também é uma forma do produtor travar o preço do insumo dele, né? Travar o preço do milho. Ele pode fazer uma compra grande ou parcelar essas compras e ir guardando esse silo, né? E é uma técnica acessível, desde o grande produtor até o menor produtor que quiser investir e fazer o grão úmido consegue fazer. Agora vamos comentar um pouco do grão úmido em si, né? A técnica do grão úmido consiste em colher o grão da lavoura, debulhar e ensilar. Como é que a gente sabe qual que é o ponto de colheita? A gente visa a maturidade do grão, né? Ponto preto, e também sempre pensando no teor de umidade, né? Teor aí próximo de 35 tal, de umidade. Ah, mas minha máquina não debulha nesse teor de umidade. Beleza, podemos colher um pouquinho mais seco, não menos que 30, entre 30 e 35. Qual a vantagem do grão úmido? Você tem uma liberação da roça mais cedo, né? Diminui o tempo, se fosse colher grão seco, né? Colheita para grão, demoraria mais, então você consegue encerrar a roça antes e liberar ela para uma outra safra de milho ou para pastejo, seja um milho safrinha, né? Você utilizando a palhada do milho junto com capim, alguma coisa nesse sentido. Essas áreas de grão úmido têm uma competição com a área de silagem de planta inteira, então isso exige um planejamento, né? Planejamento de áreas e também planejamento da janela de colheita. Como a faixa de umidade meta é uma faixa estreita, a gente tem que tomar cuidado para conseguir colher todo esse milho no tempo correto. E aí agora o Bruno vai comentar um pouco sobre grão reidratado. Isso é muito interessante, Vitor, porque o pessoal confunde muito, né? Silagem de grão úmido e silagem de grão reidratado, e pensa que é a mesma coisa. Até por ter um certo confundimento, igual você estava falando, quando a gente tem dificuldade de debulho na roça ou por conta da janela estar estreita, a gente passa um pouco do teor de matéria seca que a gente gostaria, aí nós temos que fazer uma reidratação parcial, podemos dizer? Perfeito. Se aquele milho está um pouco mais seco do que a meta, você pode retornar um pouco de água nele. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho no conceito do grão reidratado, certo? Ele consiste basicamente em você utilizar um grão com qualquer faixa de umidade, que geralmente é o grão seco de milho, né? Você vai, compra esse grão de algum armazém, enfim, ou mesmo de um vizinho, ele seco,
você moe e você faz a reidratação dele, para ele chegar num ponto de aproximadamente 35% de umidade. Eu particularmente gosto de trabalhar não menos que 35%, mas não tem tanto problema, porque você precisa de uma certa umidade para ocorrer as reações dentro do silo. A grande vantagem do grão reidratado em relação à silagem de grão úmido é que eu consigo fazer ela a qualquer época do ano. Basta eu comprar o milho e fazer a operação. Uma coisa interessante, eu também consigo fazer ela com outros tipos de grão, como o sorgo moído, por exemplo. Uma grande limitação desse tipo de técnica é que você muitas vezes precisa fazer um grande desembolso para comprar uma quantidade de milho para o ano inteiro, muitas vezes. Isso pode ter alguma complicação quando a gente leva em consideração o caixa que o pecuarista tem para fazer a compra dos seus ingredientes. Bom, agora falando um pouco mais especificamente sobre a técnica, como o Vitor Hugo falou, é uma técnica bastante acessível para qualquer tipo de produtor. Pode ser feita em vários tipos de silo. A gente pode fazer grão úmido, grão reidratado, como no silo convencional, que são os silos trincheiras, né? A gente pode fazer em silos bolsa, podemos fazer até em pequenas propriedades, em bombonas ou silos trincheiras menores. Temos que levar em consideração muito o dimensionamento do silo, pensando na quantidade que nós vamos usar por dia, de acordo com os animais que a gente vai tratar, para ter uma retirada condizente, uma taxa de retirada do silo condizente com o uso, de maneira que eu não retire nem pouco, nem muito, para não complicar o operacional. Outro ponto muito importante na silagem de grãos, a respeito do que o Vitor Hugo comentou, de umidade, é o ponto de umidade. Uma técnica muito interessante, que bate muito com o teor de umidade que citou, né, Vitor Hugo, de 35, por aí, é o teste do bolinho. É pegar o material, apertar firme, e esse material ele tem que umedecer sua mão e tem que formar um bolinho. Se ele fizer isso, provavelmente ele vai estar com um teor de umidade adequado. Outro ponto crítico do processo de ensilagem de grãos é a moagem, certo? No caso de grão úmido, a gente pode até trabalhar com uma moagem maior, porque o grão ele não atingiu ainda a sua maturidade plena, né? Não secou, aquela prolamina que liga os grãos de amido não está tão formada, então a gente até consegue trabalhar com moagens um pouco maiores, só que quando a gente trabalha com grão reidratado, no caso de gado de leite, nós gostamos de recomendar entre 3 a 5 milímetros. É interessante ressaltar, Bruno, para o gado de corte, essa recomendação também vale, né? Em alguns casos, a gente observa confinamentos trabalhando com até 8 milímetros, visando o rendimento operacional da moagem. É claro que quanto mais fino, maior vai ser a disponibilidade desse amido e potencialmente maior a performance animal também. Com certeza. Outro ponto muito importante que não se pode errar é na compactação. A compactação, a exemplo dos tipos de silo, pode ser feita de várias maneiras. Em pequenos produtores, até com aqueles o próprio pilão de obra, né, feito improvisado ali com uma lata de cimento, enfim, mas para grandes operações a gente recomenda o uso de máquinas pesadas, cujo peso seja compatível a aproximadamente 40% do peso que está sendo colocado no silo por hora, certo? Isso daí a gente faz para tentar atingir uma densidade em torno de 1.000 kg por metro cúbico. Por fim, outro detalhe extremamente importante é o uso de inoculante. Muita gente tem ressalvas do uso de inoculante para silagem de planta inteira, acredita que não é necessário, só que aqui nós não estamos falando de armazenagem de volumoso, estamos falando de armazenamento de concentrado, né? Um valor considerável que está lá enterrado num buraco na roça. Então nós queremos reduzir o máximo de perda possível. Para isso,
é altamente recomendado o uso de inoculante, preferencialmente com micro-organismos heterofermentativos, que vão proporcionar uma fermentação mais adequada. Ok, então moemos o milho, reidratamos ou colhemos na roça já úmidos, né? Moemos, acertamos na moagem, acertamos na compactação, inoculamos ele de maneira correta. Agora está chegando a cereja do bolo, é a vedação. É altamente recomendado o uso de lonas de qualidade e também de barreiras de oxigênio, porque a gente não quer que ocorra a penetração de ar, para que a conservação do material se dê da melhor forma possível. Uma coisa que pouca gente se atenta é em relação ao tempo de armazenagem. Para ocorrer todos os processos que o Vitor Hugo citou anteriormente, para a gente ter uma melhor disponibilidade desse amido, é interessante que o material fique pelo menos 60 dias dentro do silo. A partir de 60 dias o ganho é gradual, só que menor. Com 60 dias no mínimo a gente tem uma boa taxa de degradação de amido. E uma vez que a gente abrir o silo, fazer uma retirada aí em torno de 15 centímetros para a gente manter o material sempre fresco e não ter problema de estragar. Se a gente seguir todos esses passos, vamos ter um material de qualidade que é essencial para a gente conseguir ter uma performance animal, né, Túlio? Perfeito, Bruno. A gente comentou aí os processos de ensilagem de grão úmido, de grão reidratado, e é importante lembrar que a gente está fazendo isso para melhora de desempenho, melhora de performance animal. Mas quanto que a gente pode esperar de melhora? O que é essa melhora? Essa melhora muitas vezes não é de ganho de peso, não é de fazer a vaca dar mais leite. A melhora é em eficiência alimentar. Então você tem menos matéria seca ingerida, produzindo tanto ou até às vezes um pouquinho mais de produto animal, seja carne, seja leite. Ou seja, o grão úmido é uma ferramenta para você otimizar os insumos alimentares da tua fazenda. Você vai fazer seus animais comerem menos e produzir o que seja esperado, o que já está na dieta, o que você costuma produzir. Bem, e a Copercitos, juntamente com a equipe técnica, tem na sua linha de nutrição animal um portfólio de produtos específicos para dietas de gado de leite de corte que usam grão úmido. E para mais informações, a equipe técnica Copercitos estará sempre à disposição.